Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo bem gótico, bem fascinante, para tentar responder uma pergunta. O que separa uma ideia genial de uma que simplesmente não funciona no design de um RPG? Uhum. E a nossa fonte para essa investigação é uma análise bem detalhada, um ranking de linhagens do clássico Vampiro à Máscara. Um clássico absoluto. Totalmente. Um fã muito experiente pegou várias dessas ramificações de clãs, sabe? E classificou tudo numa escala que vai de descarte, que é o fundo do poço, O pior do pior. até antediluviano, que é a glória máxima. Nossa missão aqui é usar esse ranking como um mapa, para entender as escolhas de design por trás desses monstros. Ok, vamos desvendar isso. E essa é uma ótima maneira de abordar o assunto, né? Porque não é só uma lista de melhores e piores. Cada linhagem é um estudo de caso. Exato. Só para contextualizar, as linhagens são, tipo, grupos de vampiros mais específicos, ramificações dos clãs principais. Elas têm poderes, fraquezas, histórias bem particulares. Certo. A classificação da fonte, claro, é a opinião dele, é subjetiva. Mas as justificativas, elas revelam muito sobre o que faz um conceito funcionar com os jogadores. O que funciona, o que falha e, mais importante, por quê. Perfeito. E nosso primeiro estudo de caso já começa com um pé lá na antiguidade. Os Lianan. Ah, os pagãos! Isso! A fonte descreve eles como uma linhagem quase exclusiva da Idade das Trevas, com uma conexão profunda, selvagem com a natureza. O que me chamou a atenção foi a magia de sangue deles. É diferente, né? Muito. É descrita como crua, sangrenta e violenta. Envolve sacrifício, a terra. É o oposto total daquela magia quase científica dos Tremere. E essa estética toda é reforçada por uma mitologia bem rica. A fonte menciona que eles supostamente descendem de uma entidade, a anciã, e tem até teorias que ligam eles a Lilith. Nossa, então é um conceito bem forte. Um pacote completo. Apesar disso, a fonte coloca eles na categoria Matusalém, Metuzela. É uma nota altíssima, quase no topo, mas não chega lá. O que é curioso, com um conceito tão forte, essa mitologia toda, o que impediu eles de chegarem no topo do pódio? Faltou alguma coisa. E o que é fascinante aqui é que, segundo a fonte, o problema não é o que falta, é o que sobra. Como assim? A justificativa é que os Liana são perfeitos para o cenário da Idade das Trevas. Eles funcionam como relíquias de um tempo antigo, sabe? Feiticeiros de sangue num mundo que está se tornando cristão. Entendi. Antagonistas incríveis para esse cenário. Exato. O problema é que eles simplesmente não se encaixam na era moderna. Tenta imaginar um desses vampiros cuja magia depende de bosque sagrado e sacrifício operando em São Paulo. Fica meio deslocado, né? Quase caricato. Exatamente. Então a lição aqui é essa: uma ideia, por melhor que seja, pode ser limitada pelo cenário. O contexto é tudo. É nosso primeiro princípio de design. Adequação temática. Adequação temática. Gostei. Eles são uma obra-prima de design contextual, mas perdem a força fora do habitat natural deles. E falando em ideias que geram debate sobre o lugar delas no mundo, vamos para uma bem controversa? Essa eu tô curioso. Os Maiga. A fonte até conta um bastidor interessante que o próprio autor do material que a gente está analisando ajudou a batizar essa linhagem para o livro V20. Sim. O conceito é bem direto. São resultado do que acontece quando um changeling, uma fada, é transformado em vampiro. Parece uma premissa com muito potencial dramático, né? A criatura da vida pura transformada na morte viva. Pois é. Mas a fonte é implacável. Joga os Maegar na pior categoria possível. Descarte, discharge. Uau! Direto pro lixo. Mas, por quê? A ideia de uma fada trágica que agora é vampira e sente falta da vitalidade parece ter um potencial de interpretação enorme. E tem, mas a fonte apresenta dois argumentos muito fortes contra eles. O primeiro é sobre preservar o mistério do cenário. Certo. Antes dos Maegar, existia uma regra implícita, quase poética, de que changelings, por serem a personificação da vida, simplesmente não sobreviviam ao abraço. Seus corpos eram consumidos, eles morriam. E isso tornava as fadas especiais. E o abraço mais trágico. Perfeito.
Ao criar uma exceção, você enfraquece essa regra poderosa. A exceção banaliza o que antes era absoluto. É o famoso quebrar as próprias regras. Isso dilui o impacto do universo. Mas você disse que eram 2 argumentos. Qual o segundo? O segundo é um pecado capital do design, a redundância. O nicho de vampiro com um toque férico já estava muito bem ocupado. Pelos Qiacid. Exatamente. Eles já exploravam essa conexão com o mundo das fadas, mas de uma forma mais misteriosa, mais sutil. Então a crítica é que os Maigar não só quebram uma regra legal do cenário, como também não oferecem nada novo. Falta originalidade e principalmente necessidade. Ok, agora a nota negativa faz todo o sentido. Não é só sobre a ideia ser boa ou ruim, mas sobre o impacto dela no ecossistema do jogo. Isso. Saindo dessa polêmica, vamos para uma linhagem que a fonte descreve como extremamente popular, os Nagaraja. E boa parte dessa fama, aparentemente, vem da personagem Pisha, do videogame Vampire, The Masquerade Bloodlines. Sim, a Pisha colocou eles no mapa para muita gente. E o que define eles é uma característica inesquecível e perturbadora. Eles são canibais. Exato. Não basta beber sangue. Eles precisam consumir carne e vísceras humanas para sobreviver. Isso dá a eles uma estética que a fonte descreve como grotesca, horrível e única. É por essa força que eles recebem a nota ancião Elder. Uma nota alta, justificada pela estética. Mas isso me levanta uma questão prática. Uma coisa é a ideia ser legal no papel. Outra é jogar com um personagem assim semana após semana. Não se torna complicado demais? E essa é a ressalva crucial que a fonte faz. Isso levanta uma questão importante sobre o equilíbrio entre um conceito forte e a jogabilidade. Os Nagaraja são um exemplo perfeito de uma linhagem que é incrível no conceito, mas um pesadelo para se jogar numa campanha longa. A necessidade de comer carne tem um impacto brutal na humanidade do personagem. A medida de moralidade dele, certo? Isso. Cada refeição é um ato de depravação que empurra ele para mais perto de se tornar um monstro. É uma espiral da qual é quase impossível sair. Nossa, que tenso. Muito. A tensão na mesa toda vez que o personagem precisa se alimentar é incrível. O grande drama da noite vira como vamos conseguir um corpo sem destruir o que resta da alma desse personagem. É aí que o conceito brilha, sabe? Entendi. A fonte valoriza eles por isso, por forçar os jogadores a confrontar o horror do jogo. E, curiosamente, a origem deles na história é meio mal formada, mas o conceito é tão poderoso que ninguém se importa muito. Falando em mexer com a história do jogo, chegamos aos Niktuku. Ah, os caçadores de Nosferatu. Exato. A história tradicional diz que eles são os Matusaléns do clã Nosferatu, monstros antigos. Mas a fonte analisa uma versão de um livro da Idade das Trevas que redefine isso. Nessa versão, eles são uma linhagem de Nosferatu canibais que caçam outros Nosferatu. Uma mudança sutil, mas que muda tudo. Em vez de semideuses, eles viram um tipo de bicho-papão interno do clã. E o ranking que a fonte dá é surpreendentemente baixo. Neófito, fledgling. Peraí, isso não faz sentido. A fonte critica os Maigar por mexerem no cânone. Mas aqui, eles pegam um mito, tornam ele mais jogável e dão uma nota baixa. Parece contraditório. O que eu não tô vendo? Você tocou no ponto central da crítica. Por um lado, a fonte elogia a escolha forte. Desafiar o que os jogadores acham que sabem é uma ferramenta poderosa. O problema não é a ideia, é a execução como uma linhagem. A fonte argumenta que a ideia de um grupo de Nosferatu canibais que se autodenominam Niktuku é fantástica. Mas precisava transformar isso numa linhagem inteira com regras próprias, disciplinas únicas? Entendi. É a diferença entre uma boa ideia para a história e uma boa ideia para a mecânica do jogo. A complexidade foi desnecessária. Exatamente. Poderia ter sido uma nota de rodapé, um gancho de história. Ao formalizar tudo em regras, você perde o mistério e adiciona uma complexidade que, para a fonte, não se justifica. Às vezes, menos é mais. Faz todo sentido. E de algo talvez complexo demais, vamos para o extremo oposto. Os Noad, uma linhagem regional de Gangrel da Escandinávia. A reação da fonte a eles é quase um encolher de ombros. É a definição do ok. Eles recebem o ranking de neonato, neonate,
bem no meio do caminho. Posição de meio de tabela. Isso. A fonte até brinca que é uma escolha covarde, mas a lógica é sólida. Como a linhagem não ofende, não quebra nenhuma regra, ela merece estar acima das que são ativamente ruins, tipo os Maigar. O único ponto positivo é que eles dão um pouco de atenção para a Finlândia, uma região geralmente esquecida. Mas eles têm uma identidade própria. Se eu jogar com o Nuad, vou me sentir diferente de um Gangrel comum. E aí está o problema fundamental. A fonte conclui que, na prática, a experiência de jogo é idêntica. Não tem um diferencial que faça eles se destacarem. São uma skin regional para um clã que já existe. O que os torna, no fim, esquecíveis. Exato. É uma lição sobre a importância de ter uma identidade única. Ok, nós vimos linhagens boas para um contexto, as que quebram regras, as difíceis de jogar, as complexas demais e as esquecíveis. Mas agora, aqui é onde fica realmente interessante. Vamos falar do Old Clan Tzimisce. O clã Tzimisce antigo. O conceito é simples e poderoso. Eles são a versão original dos Tzimisce, os aristocratas da Europa Oriental. Antes da vicissitude, a disciplina de moldar a carne. Isso. Pensa no arquétipo do Lorde Drácula. O nobre no seu castelo em ruínas, o dragão na sua terra, antigo, aterrorizante. É a imagem clássica do vampiro. E a fonte claramente se conecta muito com isso. Totalmente. A força desse arquétipo é tão avassaladora que eles recebem a nota mais alta possível, antediluviano, antediluvian. O topo do topo. E se a gente conectar isso com o quadro geral, vemos o critério mais importante da fonte se revelar, um conceito de personagem fundamental, um arquétipo poderoso que é atraente para o jogador, e isso supera qualquer confusão na história ou no lore. Isso é uma grande revelação. Quer dizer que a fantasia que o personagem vende é mais importante que os detalhes da história dele. Exatamente. Isso revela uma verdade sobre por que a gente joga RPG. Os jogadores se conectam com o arquétipo. A chance de ser o lorde aterrorizante de um castelo na Transilvânia é uma promessa tão poderosa que perdoa qualquer furo na história. É o sentimento do personagem superando a lógica do universo. Perfeito. O Old Clan Tzimisce permite que você jogue essa fantasia na forma mais pura. Para a fonte, isso é o ápice do design. Incrível. E para fechar nossa análise, tem outra linhagem que também alcançou o topo, o Samed. Ah, o Samed? A fonte descreve de forma bem direta. Cool pra caramba. Inspirados na cultura voodoo, são vistos como a prole do Baron Samedi. E eles também recebem a nota máxima antediluviano, mas por um motivo um pouco diferente. Se o Tzimisce antigo é a vitória do arquétipo puro, o Samed para a fonte são o pacote completo. Como assim, pacote completo? O conceito é forte, a estética de cadáver em decomposição é única, eles têm uma disciplina própria, a tanatose, e o mais importante, um mistério muito bem construído sobre as origens deles. A fonte dá muita importância a esse mistério, né? Sim, e aponta isso como o toque de gênio. As origens deles são turvas. Eles poderiam ser uma ramificação dos Cappadocians, o clã da morte, mas a fraqueza deles, a aparência, é idêntica à dos Nosferatu. O que cria um debate interessante. Exato. A fonte adora essa ambiguidade. Permite que cada narrador decida a verdade na sua campanha. São Nosferatu que desenvolveram poderes necromânticos, são fantasmas que possuíram corpos. O fato de ter múltiplas respostas e todas serem legais é um convite à criatividade. Sabe? Mergulhar nesses universos com tanta história, tantas regras e mistérios, exige um tipo de mente específica. Manter todos esses detalhes na cabeça para construir uma boa história. Exatamente. Honestamente, às vezes parece que eu estou estudando para uma prova. Quem se envolve com RPG nesse nível geralmente é mais criativo, inteligente, tem uma ligação forte com leitura e resolução de problemas complexos. É um perfil que, curiosamente, combina muito com a dedicação que precisa para estudar para provas e concursos. É uma ótima analogia. Faz todo sentido. A mesma paixão por decifrar um sistema de regras ou a história de um clã pode ser aplicada para dominar um edital de vestibular,
concurso público, concurso militar, a prova da OAB ou a de residência médica. Sem dúvida. A habilidade de encontrar padrões, de se aprofundar nos detalhes e de manter o foco é exatamente a mesma. E se essa descrição parece familiar, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, vamos recapitular a nossa investigação. Nós viajamos por essas linhagens não só para ver quem ganhou ou perdeu, mas para extrair lições sobre design, né? Vimos com os Liana que o contexto é rei. Com os Maiagar, o perigo de quebrar as próprias regras e da redundância. Os Nagaraja nos mostraram o conflito entre um conceito forte e a jogabilidade. Os Niktuku nos alertaram sobre a complexidade desnecessária. E, finalmente, os Tzimish antigos e o Samed nos mostraram o poder de um arquétipo forte e de um bom mistério. Então, o que tudo isso significa? Significa que, num universo de ficção, o valor de um elemento não está só nos poderes dele, na força mecânica. Está na história, em como ele reforça os temas do jogo e, acima de tudo, nas histórias que ele permite que os jogadores contem. Certo. Uma boa ideia não é só a que soa legal. É a que inspira a criatividade, gera perguntas, provoca debates e torna o mundo mais rico e interessante para todo mundo na mesa. Isso me deixa com um pensamento final para reflexão. A fonte menciona que várias dessas linhagens foram criadas para livros específicos ou tiveram suas histórias alteradas entre as edições. Sim, acontece muito. Isso nos leva a pensar. Até que ponto a história oficial de um universo de ficção realmente importa? E quanto do valor vem da nossa própria capacidade de pegar uma ideia, mesmo uma considerada fraca ou problemática pela fonte, como os Maiagar, e transformá-la em algo absolutamente inesquecível na nossa própria mesa